Do CCJ, tudo bom com vocês, né? Espero que sim, estou com saudades, né? E aí a gente vai dar continuidade, apesar de tudo isso, né? Nos nossos trabalhos, que da última aula a gente trabalhou, que seria a Primeira República, principalmente focando aí, ó, entre o governo de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, né? A partir de agora a gente vai voltar um pouco com o Prudente de Moraes e entender um pouco como vai se dar a institucionalização da República do Café com Leite, né? De como é que vai se dar essa alternância de poder, de como quais são os critérios que a República vai estabelecer para as eleições e como isso vai se organizar num esquema de engessamento político extremamente complexo e que cai bastante no Enem, né? E além disso, a gente vai ver também os movimentos sociais, que de cara a gente vai tentar criticar aquela teoria de que a República do Café com Leite foi uma coisa muito simples, né? Que aí muitos historiadores, às vezes até os professores e tudo que a gente acha na internet, nos leva a crer que foi uma espécie de alternância de poder que foi simplificada num aspecto onde Minas Gerais era o maior produtor de leite, então entra com leite, né? E o São Paulo com café, e aí fica nessa, tipo, Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Ou como se não houvesse aí, ó, nenhum mecanismo de transformações políticas ou de tensões políticas pela população, que praticamente ficava de fora, ou de outros estados, de outras oligarquias que ficavam inviabilizados de conseguirem, né, atuar politicamente. Então a gente vai ver que foi um processo muito complexo, que havia tensões entre Minas Gerais e São Paulo, não eram tão aliados assim, havia outros agentes políticos que também tentavam se sobrepor à política nacional, e havia também movimentos sociais que envolvem o interior do Brasil, que envolvem banditismo, que envolvem reformas sanitaristas dos ambientes urbanos, que envolvem a ascensão do movimento dos trabalhadores, né, do que seria o anarcossindicalismo no Brasil também, e uma frente de industrialização que era interessante para a gente, beleza? Lembrando, que todos esses agentes, a partir de agora, né, você entende, eu tenho um entendimento de que a política brasileira, ou que seria a estrutura econômica brasileira também, ela vai privilegiar as elites agricultoras, né, os coronéis, o que a gente chama de coronéis, beleza? E aí a gente tem uma espécie de recrudescimento da atividade industrial, devido à grande taxa de importação, né, que a gente tem de produtos industrializados até a Primeira Guerra Mundial. Então, o surto industrializante do Brasil vai surgir pós Primeira Guerra, já que os mercados europeus vão estar fomentando esse conflito e o Brasil vai precisar abastecer o próprio mercado, o mercado interno. E aí surge uma industrialização numa sociedade analfabeta e pouco preparada, tanto legalmente, né, no atributo das leis, quanto socialmente, né, para lidar com essas novas realidades econômicas. Beleza? Essa charge é muito famosa, que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Ela mostra que há uma disputa, né, que São Paulo e Minas Gerais dividem o que seria o âmbito federal, a política no âmbito federal, enquanto os outros estados tentam subir ou alcançar a cadeira do presidente da República. Isso não mudou muita coisa não, né? Se você comparar nos últimos anos, a maior parte dos presidentes do Brasil, né, você vem de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro ainda. Né? Então ainda existe ainda essa preeminência desses grandes estados de escolherem representantes a nível federal, beleza? Bom, o que vai começar, quem iniciou a estruturação da política do café com leite foi Campos Salles. O que ele percebeu? A partir de Prudente de Moraes, ele percebeu que havia uma dificuldade gigantesca do presidente da República de governar, tendo que sobrepor as forças regionais. Então, as oligarquias regionais, tanto os coronéis quanto os governadores, conseguiam isolar o presidente da República e a margem de ação dele era mínima. Então, com isso, o que ele fez? Uma espécie de troca de favores. No âmbito onde o presidente da República concede favores aos governadores, com o objetivo de conquistar o seu apoio, e os governadores, por sua vez, buscam o apoio das oligarquias regionais, dos coronéis, para apoiar o presidente. Então, nesse quesito, é troca de favores de um lado, e na última instância, o que seriam os coronéis, você tem o voto, né, a margem dos currais eleitorais controlados por essas oligarquias, que por sua vez sustenta o poder regional e por sua vez vai sustentar também o poder federal. Beleza? Então já cria aqui uma espécie de institucionalização da política do café com leite, onde ela se oficializa e ao mesmo tempo ela cria todos os seus mecanismos aí, ó, de controle e de evitar outras oligarquias de participar do poder. Por quê? Porque você tem São Paulo, a maior força econômica do país, até a crise de 29, lógico, né? Então, em São Paulo você tem uma elite cafeicultora extremamente poderosa, na qual entra o capital
econômico, né, impulsionado por a exportação, uma grande exportação, quase 20% do PIB brasileiro, e Minas Gerais para o mercado interno, maior produtor de gado. E a partir dali é o estado mais populoso do país. Então você tem aí o estado mais poderoso economicamente, o estado com maior mobilização de voto, né, dentro da perspectiva federal. Então a união dos dois inviabilizava qualquer disputa com outro país. Assim. E se você olhar a nossa realidade, por exemplo, Mato Grosso tem 3,6 milhões de habitantes. Né? Isso aí é 1,6% da população brasileira atual. Então, se todos nós escolhêssemos quem nasceu e quem é velho, todo mundo tentasse escolher um presidente da República, a nossa margem de ação política ela seria mínima pela nossa quantidade de votos, que é quase insignificante no ponto de vista eleitoral mais amplo. Né? Então, você vê assim, que nessa perspectiva, desse isolamento, dessa capacidade política que esses grandes estados têm de mobilizar e defender um presidente com um projeto político que também vai atender os interesses regionais, beleza? Então, dentro dessa perspectiva, né, você tem aí uma capacidade eleitoral totalmente controlada, marcada por fraudes e corrupção, galera. Inclusive já caiu uma questão ano retrasado, falando assim que um dos emblemas, né, uma das características básicas da política do café com leite é a violência nos pleitos eleitorais. Ele contou um trechinho de um cara carregando revólver, e nisso ele foi até a urna eleitoral controlar o voto, né? Que é mais ou menos isso. De cara, como há uma seleção de trocas e favores, o coronel ele organiza todo o seu curral eleitoral a partir de favores também. São favores micharia, assim, de construir uma ponte, de, sei lá, conceder segurança, trazer um médico de vez em quando na cidade para analisar a galera, e a galera acaba respeitando o coronel como se fosse uma autoridade máxima. Lembrando que os políticos não precisam do povo. Então, para isso, os políticos eles não buscavam atender as necessidades da galera. Eles buscavam atender as necessidades dos coronéis, que era através dos coronéis que eles conseguiriam garantir as eleições. E se caso tanto um quanto o outro não fosse suficiente, era possível, no Congresso, você barrar os candidatos indesejáveis. Isso era chamado de degola, que aí, por sua vez, o Congresso reconhecia ou não a eleição de determinado deputado e, com isso, inviabilizaria uma formação de uma oposição, por exemplo, contra o presidente da República, beleza? Entre os movimentos sociais nesse período, você tem a revolta da vacina, galera, preste atenção, porque esse conteúdo ele é transversal à saúde pública, né, o que seria a questão de saneamento e saúde, ela é importante para a realidade brasileira. Você tem aí o coronavírus provando isso, você tem aí os antivacinas provando isso, você tem aí a dengue, a proliferação da dengue provando isso. Então é uma das temáticas de importância tanto para a redação, quanto para a história, quanto para a geografia, quanto para a sociologia, até mesmo como para a filosofia. Você tem aí a questão de um projeto sanitarista, na qual havia um grande surto de varíola no Brasil, que era chamado de bexiga. Também outras doenças relacionadas à pobreza, como eles relacionavam, né, como a febre amarela, como peste bubônica, malária, tifo, tuberculose. Então, acontece um programa a partir do Oswaldo Cruz, que era o ministro de Saúde no governo de Rodrigues Alves, uma tentativa de vacinar a população, que por sua vez não foi informada do procedimento e muito menos conscientizada da necessidade da vacinação. E aí o exército começou a entrar nos bairros mais pobres, né, nas periferias, e vacinar forçadamente a população. E a população se levantou contra, né? Lógico, eles não iam aceitar um soldado entrando dentro da tua casa com um coturno no teu peito e aplicando a vacina e você nem sabia o que te aplicar. Lembrando que a palavra vacina, ela vem de vácuo, né? Vatina, que por sua vez era como se obtinha um anticorpo da varíola. Era aplicando o vírus na vaca, esperando incubar, e depois com esse vírus incubado era aplicado no ser humano para que ele mesmo pudesse adquirir resistência a esse vírus, né? E aí isso pegou muito mal, porque as elites elas não eram vacinadas, os soldados não entravam nos bairros mais ricos e tudo mais, entravam só nos bairros mais pobres, e a população se levantou, e o fruto dessa revolta é a falta de conscientização, da comunicação entre o governo, os governantes, e a própria população, os governados. Beleza? Bom, aí já falamos um pouco disso. Fora também a questão do bota abaixo também, que aconteceu a desmante aí do que seria
o cortiço cabeça de porco, que foi uma das reformas do prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos. Ele queria alavancar o desenvolvimento do Rio de Janeiro a passos largos. Então, como tal, ele começou a destruir os cortiços, gerando um problema de migração, né, dessa galera que morava nesses cortiços para outras regiões, para outros lugares. Algo muito parecido, já fazendo paralelo também a todo momento, né, que a gente vai fazer esses paralelos, com o que foi o desmanche da Ilha do Bananal, aqui de Cuiabá, que antes a maior parte da galera que tinha problema com drogas estavam alojados nesse território próximo ali do Morro da Luz, que agora se espalharam, assim também como foi a Cacolândia, em São Paulo, desmantelada a mão do prefeito Dória, e por sua vez espalhou a galera para tudo quanto é lado, beleza? Um outro movimento social está dentro da caserna dos militares da Marinha, que por sua vez, mesmo com a abolição da escravidão, a maior parte que eram conhecidos como pardos, pobres e negros e tudo mais, eles eram chicoteados, recebiam castigos físicos, algo muito parecido com a escravidão, e por sua vez um grande levante aí, a partir da liderança do Almirante Negro, né, que se levanta contra os seus generais, ou seus almirantes e tudo mais, e que por sua vez o movimento vai ser combatido e acabar com a prisão aí do João Cândido, né, que é uma das principais lideranças, beleza? Outra coisa também que aconteceu importante de movimento social, a revolta de Juazeiro, que por sua vez faz parte de uma disputa coronelística da região do Ceará ali, na qual você tem uma das lideranças aí, o Beato Cícero, né, o padre Cícero na época, depois vira Beato, que por sua vez foi expulso da igreja por conta de milagres não ortodoxos, né, que aí falam-se que ele fazia a hóstia virar sangue e assim por diante e tudo mais. Então essa grande sedição ela vai culminar na nomeação do padre Cícero como interventor da região. E o que é interessante, e até hoje ele é uma figura de santificado e que muitos o têm como um santo e que concede milagres e possui uma certa veneração, né, na figura de padre Cícero. Outra coisa importante para a gente, como a gente falou, não era algo muito simples a política do café com leite. Na medida que passa a Primeira Guerra Mundial, se alavanca próxima à década de 20 para 30, com a crise de 29 surge um movimento tenentista, junto com uma classe média, né, que trabalham dentro das fábricas que estão surgindo no pós-guerra, no pós da Primeira Guerra. Eles querem moralização política e querem participação também. Então você tem aí pessoas que querem uma mudança, querem uma moralização e querem uma nova Constituição, já que a primeira Constituição republicana já tinha mostrado grandes desgastes, né? E a maior parte deles ou vai ser demandar para a coluna Prestes, para os ideais socialistas, quando outros também vão ligar pela direita liberal, né? Vão lutar por um regimento liberal que pudesse dar conta também da crise de desemprego, crise de a falta de direitos dos trabalhadores e assim por diante, beleza? Bom, aí essa é uma foto da marcha dos 18 do Forte. Todos eles acabaram mortos aí, lutando contra os regimentos militares oficiais, beleza? E aí isso aqui é a intentona comunista, que é a coluna Prestes, né? Que praticamente faz quase 20 mil quilômetros por toda a América do Sul, parte do Brasil para a direção da América do Sul, tentando ganhar aliados. E aí você tem um movimento cultural também que acontece na Primeira República, que seria a Semana de Arte Moderna, de 1922. Todos esses movimentos, depois a gente vai dar uma aprofundada antes de entrar em Vargas, né? Mas aí você tem aí um alvoroço aí na elite paulista, né? De artistas que trazem as vanguardas europeias à realidade brasileira, né? Porque aí para uma outra aula eu vou falar um pouco mais sobre a Semana de Arte Moderna, né? Sobre suas principais características e tudo mais, beleza? Então, galera, outra coisa, tem o cangaço também, que eu acho que eu não coloquei aqui, mas tem o cangaço, que ele é importante, que ele é fruto do banditismo, já que são pessoas que eram armadas e serviam como os jagunços dos próprios coronéis que aprenderam na margem de luta enfrentar a desigualdade, enfrentar a pobreza, saqueando, atacando instituições do governo, bancos e assim por diante. E outra coisa também que cabe naquela polêmica, se é herói ou vilão, né? Mais ou menos isso. Muita gente os tem como herói, porque atacava o governo, que por sua vez não atendia os interesses da população. Outros entendem como vilão, porque atacavam o governo, porque não, né? Um governo que diz onde há o monopólio da lei, o monopólio da força e tudo mais. E você tem também a questão dos canudos,
o Antônio Conselheiro, que por sua vez liderou essa região em Belo Monte, e essa região ela começou a atrair muitos camponeses, né, cansados da exploração e da violência dos coronéis, e com pouco tempo Canudos começou, que se tornou uma experiência autocomunitária, né, liderada por Antônio Conselheiro, se tornou um povoado de 20 mil pessoas, ao ponto de que o governo viu a necessidade de cobrar impostos e com medo de perder a sua autonomia sobre o território federal, e ao mesmo tempo porque o Antônio Conselheiro era acusado a todo momento de fanático religioso, de monarquista e tudo mais, ele iniciou-se os conflitos entre os cidadãos de Canudos e o governo, e na quarta expedição o governo levou aí canhões aí para dizimar a população de Canudos, que por sua vez foi dizimado também. Um outro movimento que acontece na zona rural, você tem o caso aí do Contestado, que por sua vez foi uma disputa entre coronéis e o Estado pelos territórios concedidos a uma empresa norte-americana de madeira, né, que ia construir uma ferrovia, e essa ferrovia ia desmatar parte das florestas ou das matas de erva mate, que por sua vez deixaria muita gente na miséria sem essa atividade financeira. E o resultado foi a vitória também para o governo e para os coronéis contra a tua própria população. Então perceba que uma das máximas dos movimentos sociais é direitos, é questão das terras, é questão da violência dos coronéis, do abandono do próprio Estado. E por sua vez, o Estado sempre assume uma postura de violência contra a tua própria população. Então isso é o nascimento aí de um governo, de uma estrutura política violenta, que resolve situações de desigualdade, de anseios de direitos e assim por diante, de maneira violenta, beleza? Então a gente vai ver que essa máxima ainda permanece parte do nosso Estado aí. Um dos exemplos disso foi aquela greve, a passeata dos professores no Paraná, se eu não me engano, em 2016, que foi recebido com balas e chumbo aí, de bala de borracha e cacetete da polícia do Paraná, a mando do Beto Richa. Beleza? Então, pessoal, é isso. Essa próxima aula a gente vai continuar falando um pouco desses movimentos até a entrada de Vargas no poder, né? Que ele já está calçando aí uma entrada para romper com o desgaste, com a política do café com leite, que, por sua vez, já está mostrando o seu desgaste. Beleza? Obrigado, pessoal. Isso é tudo. Até a próxima aula. Beijos.